Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio de Extramuros Podcast. Eu sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião, e no episódio de hoje, sob o patrocínio da VMI Security, recebo 4 convidados para uma ionizante conversa acerca da utilização de tecnologia de raios-x nas inspeções corporais e de objetos nas unidades prisionais. No tocante às revistas em pessoas, enfocaremos o equipamento denominado scanner corporal, de fundamental importância para o afastamento da chamada revista vexatória, que, ao tempo em que se caracterizava como primordial para a sensação de segurança de que aqueles que adentravam aos pátios de visitas de estabelecimentos prisionais não portavam ou escondiam objetos ilícitos ou capazes de ofender a integridade física e a saúde dos profissionais ou mesmo da população carcerária, demandava grande esforço dos operacionais e também demasiado espaço de tempo para aquela vistoria pessoal minuciosa. Assim, com menções aos aparelhos que vistoriam também objetos, roupas, alimentos, etc., maior atenção voltaremos ao impacto da utilização do scanner corporal no universo dos pacificadores sociais e visitantes nas unidades prisionais, buscando esclarecimentos que atinjam a todos esses atores. Caros Stefano, Peter, Paul e Casimir, agradecendo pela disponibilidade, eu informo que o objetivo de compartilhar nossa conversa, de forma inédita para mim, é a obtenção de maiores e simultâneos esclarecimentos acerca da utilização da tecnologia de raios-x no ambiente prisional e seu impacto no comportamento daqueles profissionais e demais pessoas submetidas à radiação ionizante, oriunda dos aparelhos. Eu espero que seja uma grande jornada, fiquem tranquilos para as respostas e eu estarei ansioso para o recebimento delas. Caríssimos, por gentileza, vocês podem se apresentar e nos dizer das suas atividades? Meu nome é Stefano Rodrigues de Pinho Tavares. Sou engenheiro eletricista pelo Cefet-MG, pós-graduado em Marketing e Negócios pela UFMG, também cursei Educação Física pelo UFMG e hoje sou consultor de segurança por uma das empresas do grupo Prime Home. Meu nome é Peter Kim, sou tecnólogo em radiologia, possuo mestrado em proteção radiológica e atualmente eu atuo na área de docência, atuo também junto a um hospital de grande porte na área de trauma e emergência e também como application na área de equipamentos de body scan. Me chamo Giovanni Casemiro Rocha, sou bacharel em Tecnologia da Informação com ênfase em Ciência da Computação pela UFRN, sou policial penal do Estado do Rio Grande do Norte do concurso de 2017, também trabalhei como mobilizado no DEPEN por 2 anos e meio, e ao longo desse período de aproximadamente 5 anos, desenvolvi diversos sistemas informatizados, atualmente em uso em diversos órgãos de segurança estaduais e federais, bem como desempenhei várias atividades correlatas aos setores em que trabalhei. Olá, meu nome é Paulo Márcio, sou tecnólogo em radiologia de formação, tenho mestrado e doutorado em Ciências e Técnicas Nucleares pelo Departamento de Engenharia Nuclear da UFMG, além de 2 especializações em proteção radiológica, uma pela FUMEC e outra pelo Centro de Pesquisas Ambientais Energéticas do CIEMAT em Madrid, na Espanha. Sou professor associado da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente desempenho a função de chefe do Departamento de Anatomia e Imagem da Faculdade de Medicina, mas já fui coordenador do curso de Tecnologia em Radiologia durante 5 anos e meio, aproximadamente. Dentre as funções de ensino, leciono disciplinas tais como proteção radiológica, introdução ao diagnóstico por imagem, onde a gente fala um pouco de tecnologias de equipamentos médicos, aplicações das radiações na indústria e na segurança, dentre outras, e tenho também atividades administrativas e de pesquisa,
que, para o nosso assunto, destacam-se as pesquisas de avaliação dos níveis de radiação a que estão expostos os indivíduos que são submetidos aos escaneamentos corporais, por esses body scanners, e os indivíduos ao entorno, além de avaliação de níveis de radiação em pacientes, profissionais e indivíduos do público em imagens médicas. Paulo, de imediato quero te pedir desculpas por ter me dirigido a você usando o nome Paul. Me perdoe pelo equívoco. Para você e ao Peter, tendo como ponto de partida o período de 2017 e 2018, e ali verifiquei a necessidade de propagar orientações e conhecimentos que eliminassem dúvidas e temores dos profissionais e visitantes das unidades prisionais, considerando que vocês, Peter e Paulo, ao lado da competente e muito bem preparada policial penal Patrícia Braga, percorreram naquele período diversos estabelecimentos prisionais, prestando os esclarecimentos e difundindo lições acerca da operação dos equipamentos. Quais as preocupações com maior índice de recorrência levantadas pelos usuários? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite e dizer que é um prazer estar participando desse importante assunto, né, desse podcast. E respondendo a sua pergunta, eu notei que recorrentemente a preocupação dos usuários era relacionada à contaminação de itens pessoais que passavam pelo escaneamento, alimentos, e a gente sabe que isso é um mito, uma vez que a gente trabalha com radiação X nesses escaneadores e de baixa energia, tal qual a que a gente usa para imagens médicas. Mas também houve muita preocupação em relação à incidência de patologias. Cabe salientar que os níveis de radiação são extremamente baixos, então está muito relacionado ao desconhecimento da matéria, o que é normal. Preocupações em relação à radiação espalhada, e que o nível de radiação também nos ambientes onde estão esses equipamentos é extremamente baixo, devido à engenharia de construção dos equipamentos, além de uma ânsia por um preparo mais adequado dos operadores quanto a questões ligadas às imagens de objetos, principalmente imagens anatômicas humanas. Eu não tive a oportunidade, né, de acompanhar a policial penal Patrícia. No entanto, né, soube do trabalho dela e também do Paulo, mas em 2017, meados de 2018, eu fui, né, por convite do DEPEN, para penitenciárias de segurança máxima federais. Eu fui até Catanduvas, fui para Campo Grande, Porto Velho, Mossoró e Brasília. E foi justamente, né, para passar essa orientação dos equipamentos, né, que haviam sido, né, recém-instalados nessas penitenciárias de segurança máxima. Então, a principal dúvida desses profissionais ali, né, desses policiais penais, era justamente em relação à sua proteção, né, se o equipamento de fato era um equipamento seguro ou se apresentava algum risco. Eles usavam muito o termo de contaminação radioativa. Então essa era a principal. E a outra dúvida muito frequente era em relação ao número de inspeções que o visitante ou até mesmo eles poderiam estar passando no equipamento ali do body scan. Em várias unidades da federação, o tema equipamentos com tecnologias de raio-x se tornou obrigatório na matriz curricular de cursos de formação de policiais penais. Vocês acreditam que tal iniciativa seja preponderante para levar aos profissionais os suficientes ensinamentos para a correta operação dos aparelhos e treiná-los para as rotinas de segurança radiológica, consequentemente eliminando os tabus? Bom, essa disciplina relacionada à tecnologia de equipamentos emissores de raio-x, ela é de extrema importância para os profissionais que atuam nessa área. É
um dos braços que vai ajudar a diminuir e, quiçá, eliminar tabus. Mas é importante salientar que essa disciplina sozinha, apenas, essa área sozinha apenas, acredito não resolver todo o problema. É preciso que tais profissionais tenham conhecimentos relacionados à proteção radiológica, a efeitos biológicos das radiações e à anatomia humana, para assim conseguir abarcar toda a gama de conhecimentos ligadas à área e com isso realmente começarmos a eliminar esses tabus, pois grande parte das preocupações nessas palestras por toda Minas Gerais que a gente proferiu, boa parte dessas preocupações estava relacionada com os riscos das radiações, ou seja, a preocupação era em função de possíveis efeitos oriundos da exposição às radiações. E o que a gente tentou passar para os usuários foi mostrar que os equipamentos são extremamente seguros e que os níveis de radiação são muito baixos, comparáveis a níveis de radiação ambientais. Caríssimos, eu também acho que, estando numa grade curricular, com os futuros aperfeiçoamentos e treinamentos, é de suma importância essa ferramenta para os policiais penais. Sem qualquer dúvida, sim. No momento que você consegue apresentar um equipamento, ainda com os policiais em formação na escola, você consegue atender muito melhor as expectativas. Em vários dos cursos que eu ministrei, eram policiais que já operavam o equipamento 2, 3, alguns até há 4 anos, né? Sem entender muitas vezes o seu correto funcionamento, né? Ou justamente ainda tendo muitas dúvidas, né, em relação a isso, desde a sua operação e também em relação à proteção radiológica. Então, de suma importância que os policiais tenham realmente na sua formação, já na escola penitenciária, essa orientação em relação aos equipamentos de revista, incluindo, né, principalmente a esteira de raio-x e também o body scan. Que medidas existem para proteger a saúde de operadores e pessoas submetidas à inspeção nos equipamentos que possuem a radiação ionizante? Há risco ao portador de predisposição genética ter acelerada a patogenia pelo fato de passar por inspeção em raios-x com determinada frequência? Somos expostos à radiação natural desde que estamos dormindo no nosso dia a dia e desde que nascemos. Principalmente pelo radônio, que é um gás. Nós temos elemento chamado tório, que está muito presente também em diversos materiais. Nós temos fontes radioativas naturais no nosso dia a dia, né? Seja uma bancada de granito, um porcelanato, na água que nós ingerimos, nos alimentos que nós, né, comemos, há elementos radioativos e nem por isso nos fazem mal. No entanto, a pergunta se apresenta, né, se há algum risco, né, de alteração em relação, né, principalmente em relação ali a elementos genéticos, né? Eu diria que o mesmo risco que essa pessoa, né, corre em relação à exposição à luz solar, né? Então, por quê? Uma passada no equipamento do body scan, eu tenho equipamentos aí que a dose deles é de 0,04 microsievert, ou seja, corresponde a 2 horas de exposição à luz solar. Ou seja, é radiação? Sim, mas é uma radiação extremamente baixa. Então, no entanto, asseguro, né, que a certeza é muito complicado, né, afirmar, porque a gente trabalha com risco potencial, né? Mas, dada os níveis de radiação que são aplicados, a probabilidade é muito, muito, muito baixa disso acontecer. A mesma coisa, quanto maior a altitude, maior exposição a gente tem à radiação. Nem por isso você tem
né, a tripulação ou pilotos, induzindo, né, a lesões radioinduzidas em relação à exposição à radiação. Então, é um equipamento que é considerado, sim, e de extrema segurança em relação à proteção radiológica. Eu tenho equipamentos de marcas que são todo blindados, portanto, né, a exposição se restringe somente a quem está sendo inspecionado e zero dose ao operador, então isso é fundamental em relação a essa proteção, né, as fábricas que investam nessa proteção, seguindo as normas aí, principalmente, né, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM, né, por meio na norma 3.01, que adota principalmente a questão de proteção radiológica. Excelente pergunta, Washington. Bom, e a resposta também ela é complexa. Vamos lá. Esses equipamentos emissores de raios-x, eles são licenciados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. A Comissão Nacional de Energia Nuclear segue os princípios de proteção radiológicas estabelecidos internacionalmente. São 3 os princípios de proteção radiológica. O princípio da justificação, que diz que uma prática envolvendo exposição à radiação de seres humanos, ela só pode ser adotada se os benefícios da irradiação superarem os riscos. E ela, Comissão Nacional de Energia Nuclear, a partir do momento que licencia a operação desses equipamentos, justificou a sua utilização. Ou seja, por este princípio, ela, Comissão Nacional, informa o benefício da irradiação é a segurança. O risco é uma possível incidência de uma patologia muito minimizado. Portanto, o benefício da segurança supera o risco da irradiação. Os outros 2 princípios são o princípio da otimização, que diz que os níveis de radiação devem ser os mais baixos quanto razoavelmente execuíveis, ou atingíveis, alcançáveis, vamos dizer assim. E um terceiro princípio, ele não se aplica a gente, que é o princípio da limitação de doses. Voltando a esse segundo princípio da otimização das doses, esses equipamentos eles são construídos de tal modo que é um feixe de raio-x bastante colimado que atravessa o indivíduo escaneado, submetendo-o a níveis de radiação comparáveis a algumas horas de irradiação natural, em torno de 2 horas de irradiação proveniente do ambiente. A pessoa já receberia este nível de radiação de um escaneamento. Na nossa legislação, existem grandezas radiológicas e existem alguns conceitos importantes de eu falar aqui, e um desses conceitos é o da restrição de dose. E esse conceito de restrição de dose, estabelecido pela CNEM, novamente a Comissão Nacional de Energia Nuclear, informa que para controle de áreas livres, que são áreas onde circulam indivíduos do público, o nível de radiação não deve ultrapassar 500 microsievert por ano. Isso para qualquer área livre. Ou seja, eu na minha residência, em função de quaisquer atividades próximas à minha residência, devo estar livre de uma exposição adicional equivalente a 500 microsieverts ano, por ser um indivíduo do público enquanto estou em minha residência, ou na rua, ou num corredor de hospital, ou em uma unidade prisional. Pois bem, o que a Comissão Nacional de Energia Nuclear determinou? Ao licenciar a utilização desses equipamentos, ela determinou que quaisquer que sejam os indivíduos irradiados não ultrapassem, em função de todas as irradiações durante um período de 1 ano, 500 microsievert, pois dessa forma a gente garante que eles estariam expostos a níveis de radiação compatíveis com os dos indivíduos do público. Então, voltando à
sua pergunta, os equipamentos são extremamente seguros e os níveis de radiação muito baixos, não causando aumento estatisticamente provado de incidência de nenhuma patologia. É do conhecimento de vocês algum fato real em que ocorra ou ocorreu restrição de ordem técnica ou médica para que uma pessoa portadora de marca-passo ou pessoa grávida ou lactente seja submetida à inspeção no scanner corporal? Bom, outra pergunta excelente, é uma das preocupações que a gente observou durante essas visitas em unidades prisionais. Vamos começar acerca das pessoas que têm marca-passo. Bom, a restrição a quem tem um marca-passo, ela é de ordem somente da prescrição de exames de ressonância magnética. Uma vez que esse equipamento ele tem em sua composição materiais que são ferromagnéticos, ou seja, que sob a influência de um campo magnético intenso, esse equipamento ele deixa de operar normalmente, podendo levar a pessoa à morte. Para o escaneamento corporal, essas pessoas serão submetidas a raios-x de baixa energia. E aí, para fazer um paralelo, vocês já presenciaram algum paciente que seja impedido de fazer um exame de raio-x de tórax porque possui marca-passo? Não, não existe isso. Os raios-x são ondas eletromagnéticas que atravessam a matéria e que, por isso, permitem a produção de imagens com qualidade diagnóstica, que para fins médicos são imagens médicas, para fins de segurança são imagens aonde observa-se a presença ou não de algum objeto ilícito no interior do corpo da pessoa. Pois bem, então marca-passo sem sentido algum. Já para indivíduos, mulheres que sejam grávidas ou lactentes, ou até mesmo crianças, conforme eu informei anteriormente, os níveis de radiação são similares a níveis de radiação para indivíduos do público. Logo, não há restrição ao escaneamento desses indivíduos. A respeito de pessoas com marca-passo, os casos que tive conhecimento passaram pelos equipamentos de raio-x sem problemas e desconheço a recomendação contrária. Já nos casos de gestantes, varia de estado para estado. Há estados que passam apenas no detector de metais manual e realizam revista tátil. Há estados que passam no equipamento de raio-x normalmente. Há estados que limitam a quantidade de exposição. Há estados que realizam visitas de gestantes de forma virtual. E também tomei conhecimento de alguns questionamentos judiciais que resultaram na suspensão da exposição dos gestantes por precaução, em alguns estados, e após as explicações técnicas voltou a acontecer a exposição normalmente. Mas do ponto de vista de recomendação, por analogia, pode-se tomar por base as diretrizes básicas de radioproteção, na versão de 2014, do Conselho Nacional de Energia Nuclear, que, abre aspas, para mulheres grávidas ocupacionalmente expostas, suas tarefas devem ser controladas de maneira que seja improvável que, a partir da notificação da gravidez, o feto receba dose efetiva superior a 1 milisievert durante o resto do período de gestação. Fecha aspas. Como cada equipamento possui um grau de radiação diferente, seria preciso analisar cada caso, mas em sentido geral, como no ano temos 52 semanas e as visitações não costumam ocorrer mais que 2 vezes na semana para a maioria dos estados, não costuma ser um risco notável. Sabemos que por questões de segurança, a revista é imprescindível, portanto o que muitos estados costumam fazer é permitir a visita de maneira virtual, caso a grávida tenha alguma preocupação ou recomendação médica nesse sentido. Clark, eu acho que é um mito, né? E sendo um mito, ele também advém da percepção do policial penal, do que ele vive e do que ele tem de informação, né?
E cabe aos cursos, não só curriculares, quanto de treinamento e aperfeiçoamento, dirimir as dúvidas, né? E é muito ruim quando a gente vê que isso pode atrapalhar uma rotina numa unidade prisional, né? Mas já ouvi casos, né, de pessoas que não, visitantes que não tinham a devida informação, aliada à não informação também dos policiais penais, que acabam criando um certo constrangimento, né? Mas isso tende a acabar. Qual a importância do conhecimento mínimo sobre anatomia humana para a melhor interpretação da imagem quando da operação do scanner corporal? Eu sempre digo, né, nos cursos aí de aplicação de análise de imagem, o médico radiologista estuda pelo menos 4 anos para poder laudar uma imagem de raio-x, de tomografia, ressonância, mamografia e tudo mais. E eu tenho com eles ali, né, poucas horas os policiais para entenderem, né, em relação à anatomia. É fundamental, né, que haja dentro da formação desses policiais cursos como esse, pelo seguinte, né, a grande maioria não tem qualquer formação em relação à área, né, que tenha conhecimento em relação à anatomia humana. Portanto, é muito comum confundir, né, gases, fezes ou até o próprio coração, muitas vezes, né, partes ósseas, enfim, com substâncias que, né, ele acha suspeitas ou que poderiam ser ilegais. Então, o conhecimento em anatomia humana, né, desde o processo digestório ali, é essencial para a tomada de decisão, né, na hora de analisar uma imagem. O conhecimento da anatomia vai evitar constrangimentos, falsos negativos ou falsos positivos, quando da suspeita de ilícitos, sejam esses ilícitos portados ou mesmo inseridos em cavidades dos indivíduos irradiados. Então é extremamente importante que o operador do equipamento ele conheça de anatomia, nem que seja minimamente, para ele diferir o que seriam imagens características, por exemplo, de gases intestinais, de algo que a pessoa fez a ingestão, coisas do tipo. Ou seja, o objetivo do conhecimento da anatomia é saber diferir algo aparentemente normal de algo anormal. Os médicos, eles diagnosticam, médicos da área de radiologia, eles conseguem diagnosticar patologias através da comparação de imagens de tecidos normais com as imagens a serem analisadas. Ou seja, esse treinamento é importante. Então, não fica distinto da área de segurança. Então, é muito importante a anatomia para esses profissionais. É essencial esse conhecimento mínimo. Ele já tem na grade curricular do ensino no Brasil, né? Mas aliada à grade curricular que tem para os agentes prisionais, novamente, em cima de aperfeiçoamentos e reciclagem, ele ajuda muito na hora de analisar a imagem, né? Contudo, a tecnologia está avançando muito, propiciando que as imagens estejam cada vez mais nítidas, com o uso de novas tecnologias dentro da percepção de 3D e também da inteligência artificial. Mas é uma evolução que a gente vê que veio para facilitar a análise, e o software tem cada vez mais ajudado ao ser humano dentro dessa conduta, né? Dessa análise dessas imagens. Stefano, no tocante às tecnologias existentes,
Tu acreditas que a própria evolução destas, embarcadas nos equipamentos, são argumentos fortes e capazes de quebrar tabus ainda recorrentes acerca das inspeções corporais por raio-x? Caríssimos, o uso da tecnologia de raio-x para inspeção corporal em unidades prisionais, o body scan, é uma realidade no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, ela é permitida apenas no sistema prisional, por ser evasiva, e o uso é controlado pelo CNEM, Conselho Nacional de Energia Nuclear, sendo que em outros países o uso dessa tecnologia tem outras aplicações. A tecnologia do body scan tem sido aprimorada constantemente e as inovações permitem imagens melhores, tem inteligência artificial sendo incorporada e com níveis de radiação muito pequenos, permitindo um número maior de uso por pessoa no ano. O body scan veio para acabar com a vistoria vexatória e permitir um registro e controle por parte da inteligência da Polícia Penal, tolhendo de forma preventiva que ilícitos adentrem nas unidades prisionais, de forma transparente, profissional e imparcial, ajudando a segurança e a gestão no sistema prisional. Casimiro, tal como tu falastes em uma conversa recente, que o estado do Rio Grande do Norte experimentou uma grande evolução na administração prisional a partir de 2017. Então eu pergunto, como você observa o reflexo da instalação de equipamentos de raio-x para a inspeção corporal nas unidades prisionais, nos aspectos da segurança e também no comportamento dos profissionais que ali laboram? No aspecto da segurança, é extremamente importante, uma vez que as tecnologias empregadas permitem uma identificação bastante efetiva dos materiais ilícitos no corpo das pessoas de maneira mais precisa, célere e não vexatória. É possível notar, quando realizamos uma análise de correlação, que o aumento do uso dessas tecnologias de raio-x na rotina das unidades prisionais está diretamente relacionado à diminuição de fugas e cometimento de crimes dentro e fora das unidades prisionais. Quanto ao comportamento dos profissionais, tem sido bem aceito, uma vez que gera mais segurança a todos, mas é necessário um constante trabalho de esclarecimento a respeito de como operar da melhor forma para maximizar os resultados e tranquilizar a todos da população que porventura necessitem passar pelos equipamentos sobre seus efeitos e sua importância. Na visão de vocês, para o acesso à carceragem, a submissão dos policiais penais à inspeção em portal ou outro equipamento de raio-x se torna necessária? E por quê? Bom, com base na experiência adquirida nessas viagens, onde visitamos várias unidades prisionais, hoje eu acredito que essa inspeção é necessária. Até pelas histórias que são contadas, os fatos narrados, desde que sejam obedecidos os níveis de restrição de doses estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ou seja, se durante o meu escaneamento eu sou submetido a uma exposição equivalente de 1 microsievert e o limite anual ou nível de restrição anual é de 500 microsieverts para os indivíduos do público e para quem é submetido ao escaneamento, se para um escaneamento eu sou submetido a 1 microsievert, eu poderia ser submetido a 500 escaneamentos ao longo de um ano. Esse nível de dose a que um indivíduo é exposto durante o escaneamento, ele vai variar de equipamento para equipamento, logo, a quantidade de vezes em que esse indivíduo poderia ser escaneado durante um ano vai depender desse valor. E por que é importante? É importante que ele seja escaneado, porque apesar de acreditarmos nas boas intenções e na ética profissional, esse escaneamento ele vai ajudar, inclusive, a dirimir dúvidas acerca dos indivíduos escaneados, evitando assim possíveis constrangimentos, possíveis abordagens, aumentando a segurança de todos os demais profissionais ali inseridos naquele ambiente prisional. Além dos profissionais, é claro, os visitantes, quer dizer, são as pessoas
que secundariamente estão envolvidas nesse ambiente. Então é sim essencial que todos os indivíduos que adentram as unidades prisionais sejam escaneados, independente de qual área, de qual a sua profissão. Defendo essa posição de que qualquer indivíduo que tenha acesso às galerias, né, como a gente fala, deve passar e se submeter, sim, à inspeção corporal. Né? Eu já presenciei, né, algumas unidades prisionais que já adotaram essa medida, certo? E tem, né, sido bem relevante. E a principal situação é a segurança, né? Então, tanto do policial que está ali sendo escaneado, mas também do colega que está lá embaixo, né, nos pavilhões. Então, eu tenho, né, desde que esse colega seja importante, né, que tenha o seu cadastro efetuado ali no banco de dados, seu registro, né, demonstrando a entrada no equipamento, a dose recebida e que tenha a sua imagem como registro. Esse é o principal fator. Né? Então, caso, né, aconteça algum episódio, enfim, está lá a imagem com o nome dele registrado, com a fotografia do momento que ele foi escaneado, enfim, né, para qualquer análise futura. Na minha visão particular, acho necessário e já me submeti por diversas vezes, muitas delas de maneira voluntária. Não me sinto ofendido, muito pelo contrário. Não acho que a aplicação desta rotina se trata de desconfiança, e sim de procedimento de segurança. Dar o exemplo facilita na conscientização da necessidade para todos. O uso da tecnologia de raio-x para inspeção corporal em unidades prisionais, o Bodycan, é uma realidade no Brasil e no mundo. O Bodycan veio, ao meu ver, para acabar com a vistoria vexatória e permitir um registro e controle por parte da inteligência da Polícia Penal, tolhendo de forma preventiva que ilícitos adentrem nas unidades prisionais, de forma transparente, profissional e imparcial, ajudando a segurança e a gestão no sistema prisional. Sendo assim, a vistoria nos agentes prisionais, ainda mais com a tecnologia hoje, cuja dose e tendo uma dose pequena, mas eficiente, e uma imagem muito boa, não há por que o agente penal não passar pelo Bodycan. Mesmo porque é uma tranquilidade a mais, não só para ele, enquanto exemplo, mas para a gestão do próprio sistema. Stefano, Peter, nas suas atividades, vocês verificam que as gestões das administrações prisionais tornam-se mais exigentes em seus processos de aquisição, na mesma medida em que as tecnologias evoluem e se apresentam disponíveis? A partir do momento que eu tenho os equipamentos como Bodyscan, a esteira de raio-x, um detector de metal, câmeras de monitoramento, bloqueadores de telefone celular, arma antidrone, fechaduras eletrônicas, né, de modo que o policial não precisa entrar dentro do pavilhão, faça o controle à distância. Eu aumento a responsabilidade da gestão em relação também à aquisição desses equipamentos e a busca, né, aumento de recursos. Então, isso é algo que só visa, né, a garantir a segurança, que a gente é tão primordial, e também, né, impedir a comunicação, que é o que tem, né, causado aí, eu vejo, né, em relação aos treinamentos, enfim, né, em relação a impedir a comunicação do meio externo com o meio interno. Então esses equipamentos aí contribuem de fato e aumentam muito a responsabilidade do gestor em relação a isso. Olha, Dr. Clark, nós temos ainda em cultura no Brasil a questão do menor preço, né? E às vezes é uma tecnologia que ajuda, isso é uma ferramenta que ajuda muito
uma unidade prisional no quesito de segurança e mesmo de inteligência, mas tem hora que a administração ela procura o menor preço. E nem sempre o melhor preço. Nós temos equipamentos básicos e equipamentos avançados. Eu acredito que deveriam se ater a buscar os gestores, os ordenadores de despesa, bem como os técnicos, né? Descobrirem ou analisarem ou buscarem no mercado ou fazer um estudo das tecnologias disponíveis e buscar a melhor para eles e tornar esta melhor, no mínimo, um padrão para que possa sempre ela ser melhorada ou aprimorada, né? No sentido de você ter os equipamentos que possam realmente traduzir o desejo do sistema prisional de não permitir que ilícitos adentrem as unidades, bem como ajudar com os registros e controle o planejamento e a inteligência no sistema prisional. Stefano, o que o mercado sinaliza como tecnologia inovadora já existente ou para o futuro, como tendência para a inspeção corporal ou de objetos, visando velocidade e menor risco de exposição à radiação? Dr. Clark, a indústria nacional tem completa condição de competir com igualdade com as tecnologias de raio-x que se apresentam no mundo afora. Temos não só a inteligência, a engenharia e a expertise, como buscamos constantemente a inovação. O mercado atual e futuro espera que a tecnologia de raio-x, seja corporal ou de bagagens, apresente equipamentos mais robustos, com peças cada vez melhores, mais confiáveis, de grande duração e com preços mais acessíveis, com imagens melhores e próximas do real e com baixa emissão de radiação, além de formas de registros e controles melhores e adaptados às várias realidades, sejam regionais ou por países, né? Aliadas, lógico, tudo isso à tecnologia de perspectiva 3D e inteligência artificial, que hoje já é uma realidade na indústria nacional e tende a ser cada vez mais aprimorada no futuro próximo. É isso que o mercado espera e é isso que o sistema prisional espera e é isso que eles vão ter. Nós temos um futuro promissor nessa área. Stefano, como um todo, a indústria nacional está em condições de competir em igualdade de condições com empresas estrangeiras? Pergunto isso em razão da minha percepção da forte concorrência que existe, seja nas competições, nos certames licitatórios em terreno brasileiro, como no mercado internacional. Portanto, hoje nós temos não só em pé de igualdade, como nós temos condições de competitividade, inclusive pelo mundo. E conseguimos e conseguiremos suplantar a tecnologia que hoje se disponibiliza. Inclusive, nós estamos na vanguarda na inteligência artificial e na tecnologia da perspectiva 3D. Então, nós estamos altamente capazes e totalmente em pé de igualdade. Caríssimos, caminhando para o encerramento dessa ionizante conversa, agradeço imensamente a disponibilidade e aos esclarecimentos aqui deixados por vocês. Coloco esse espaço à disposição e peço, caso queiram, ao se despedirem, informe os contatos em redes sociais para que eventuais perguntas dos nossos honoráveis ouvintes a vocês sejam encaminhadas. Grande abraço e, mais uma vez, muito obrigado.
Aqui eu me despeço, novamente agradecendo pelo convite para participar dessa importante conversa para o aprimoramento da segurança nacional. Me coloco à disposição para eventuais dúvidas, quaisquer que sejam, relacionadas a essa área. Deixo aqui meu contato por e-mail, tá? paulomarcio2000, 2000 é numérico, né? paulomarcio2000, @ufmg.br. Muito obrigado e tenham um excelente dia. Dr. Clark, eu, Stefano, agradeço a oportunidade de podermos discutir, conversar, criar reflexão sobre um dos temas ou um quesito da tecnologia disponível hoje no país e à disposição do sistema prisional nacional. Mas gostaria de ressaltar que existe apenas uma empresa nacional fabricante. As outras empresas são importadoras. Mas nós temos uma empresa nacional sólida, de vanguarda, com inovação e tecnologia totalmente nacional. Essa empresa se chama VMI Security. Está localizado em Minas Gerais, perto do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, o aeroporto de Confins. Portanto, é uma empresa mineira, brasileira, com capilaridade em todos os estados da federação, inclusive com assistência técnica, peças, etc. Também está em toda a América Latina, concretizou uma filial nos Estados Unidos, portanto, hoje está em mais de 80 países. E, para reflexão, o grupo Prime Hold, incluindo a área médica e a área de segurança, ela tem o maior portfólio de raio-x do mundo. Então é um orgulho nacional, um orgulho do Brasil. E espero que a gente possa ter no futuro novas discussões, desenhar melhor as tecnologias, de forma que haja mais compreensão e a gente possa ter mais equipamentos, mais infraestrutura e condições de aprimorar a gestão e o controle do sistema prisional nacional. Estamos à disposição e agradeço mais uma vez a oportunidade. Agradeço ao convite para participar dessa conversa e me coloco à disposição de todos para cooperar com o debate a respeito das rotinas de segurança no sistema prisional. Honoráveis ouvintes, estamos finalizando mais um ionizante episódio de Extramuros Podcast. Eu sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. Este episódio teve a sua publicação apoiada pela VMI Security, uma empresa brasileira do grupo Prime Holding. Quer saber mais sobre o grupo e juntar-se a ele em nossa rede de apoio? Visite nossa página na internet https://extramuros com h podcast.com, tudo junto. Sou muito grato pela sua audiência e até breve.